Olá, boa tarde pessoal dos segundo anos matutinos. Na última aula estávamos falando sobre dilatação linear, certo? Dilatação térmica. É aquela dilatação que ocorre em apenas uma dimensão. Na verdade, todos os corpos, quando são aquecidos, se dilatam nas três dimensões. Ou, quando são resfriados, normalmente se contrai nas três dimensões. Mas para facilitar o nosso estudo aqui, a gente acabou dividindo, o que os autores dos livros de física fazem, divide em três partes. Dilatação linear considera apenas uma dimensão da dilatação, dilatação superficial, na qual considera-se, estuda, observa a dilatação em duas dimensões, e a dilatação volumétrica, aquela que ocorre nas três dimensões. Considera-se, estuda-se as dimensões ocorrendo as dilatações ocorrendo nas três dimensões de um determinado corpo, ou um líquido ou um gás. Bom, mas ficou faltando um detalhe da dilatação linear. Qual foi o detalhe, professor? O detalhe foi o seguinte: falar das curvas de aquecimento que ocorrem, ou seja, os gráficos que representam o tamanho de um corpo ou seja, o seu comprimento em relação à temperatura, em função da temperatura. Então, vamos mostrar aqui, nesse slide, como isso ocorre, qual é a lei que rege isso, a lei física, matemática, e logo em seguida iremos para a dilatação superficial, ok? Bom, então vamos lá. Vejamos. Gráfico do comprimento versus temperatura. Então, o comprimento vamos deixar na ordenada, que é o eixo vertical, e a temperatura na abscissa, que é o eixo horizontal. O X da matemática, quando vocês estão estudando funções aí em matemática, no primeiro ano. Então, vamos lá. Aí está um gráfico com o eixo da ordenada e o eixo da abscissa. Já falei que no eixo da ordenada vai ficar o comprimento, no eixo da abscissa fica a temperatura. Bom, temperatura zero, nesse ponto, você já sabe, é chamado ponto 00 do encontro, que é zero para a temperatura, no nosso caso aqui, e zero para o comprimento. Mas se é zero comprimento, o objeto não existiria. Bom, mas observe o seguinte, então, em uma temperatura zero, o corpo terá um determinado comprimento, um comprimento L inicial, certo? Ok? Ao aquecer, obviamente, o que é que vai acontecer? Ele se dilata, aumenta. A gente já viu isso, que essa dilatação é, na verdade, uma dilatação não é linear, porque não é proporcional, na verdade, certo? O comprimento não vai ser linear à temperatura. Mas é uma função afim, quando a curva, que é uma reta, corta esse eixo aqui, ó. Uma função de primeiro grau, generalizando. Então vamos lá. Só que é o seguinte, normalmente quando temos o comprimento em uma determinada temperatura, essa temperatura não é zero, é um valor diferente. Então, pode ser também zero? Poderia ser uma temperatura em Celsius negativa? Poderia ser qualquer temperatura para o comprimento inicial. Então, vamos deslocar esse eixo e colocar esse eixo aqui, ó. Não é comum aparecer o eixo da ordenada saindo, nascendo, vamos dizer assim, em um valor diferente de zero. Normalmente ele nasce aqui em zero, como está mostrando aqui, ele nasce no ponto 00. Nós vamos deslocá-lo até esse ponto aqui, para dizer o seguinte, que em uma temperatura inicial qualquer, ele tem também um comprimento inicial qualquer, positivo. Então, aí está o deslocamento. Então, em uma temperatura inicial, estou representando aqui com θ zero, qualquer temperatura, poderia ser o próprio zero, valores menores do que zero, ele tem um comprimento aqui, que é positivo, obviamente, esse comprimento inicial, representado aqui por L0. Bom, então, na temperatura zero fica melhor a representação assim. Numa temperatura θ qualquer, inicial, representado por esse zerinho aqui, tem sim um comprimento inicial, representado pelo L
e o zero pequeno, L0. Com o aumento da temperatura, o que vai acontecer? Esse comprimento dele tende a aumentar, normalmente. Bom, aí a temperatura saiu de um valor menor para um valor maior, ocorre aqui dilatação. O comprimento sai para um valor L. O que se observa aqui é o seguinte, essa curva representando uma função de primeiro grau, mais especificamente uma função afim. O comprimento não é proporcional à temperatura, mas a variação do comprimento, não o comprimento, a variação do comprimento sim, é proporcional, já vimos isso, à variação da temperatura. Bom, a gente sabe que isso aqui seria, então, o Δθ, ou seja, a variação da temperatura. E aqui o ΔL, a variação do comprimento. Sempre o final menos o início. Então, ΔL e Δθ. Era isso que eu queria mostrar para vocês com relação à dilatação linear. A partir de agora, então, vamos ver dilatação superficial. Considerando, então, para esse caso, as dilatações em duas dimensões de um determinado corpo. Antes de iniciar propriamente a dilatação superficial, quero dizer o seguinte, já tinha falado, mas a dilatação, o estudo das dilatações térmicas, e esse efeito é aplicado muito nas engenharias, quase todas as engenharias. Um exemplo é esse aqui. Quando você tem uma lâmina bimetálica, que é muito utilizada para, vamos dizer assim, interromper a passagem de corrente em um circuito, pode ser utilizada também para manter o aquecimento em uma faixa de temperatura muito estreita, de uma manta aquecedora, por exemplo. Você tem uma lâmina bimetálica, como esta aqui, que é uma lâmina bimetálica. Uma lâmina bimetálica é uma lâmina formada por dois metais diferentes, portanto, dois coeficientes de dilatação diferentes. Ela está uma sobreposta à outra, mas elas não têm liberdade de movimentar uma sobre a outra, porque o que ocorre aqui, elas estão soldadas uma sobre a outra. Como elas têm coeficiente de dilatação diferente, ao aquecê-las, se elas estivessem soltas, uma ia aumentar mais do que outra, certo? Porque elas têm coeficiente de dilatações diferentes. Mas como elas estão soldadas, não há liberdade e elas têm que aumentar o tamanho. Como se elas não podem correr uma para um lado nem para o outro, porque elas estariam deslizando. Por exemplo, vamos supor que essa de baixo tem uma dilatação maior. Então ela ia aumentar mais do que a de cima. E isso fazia a solda, ia ter que quebrar a solda que existe entre elas. Como isso não acontece, quando se aquece, permanece grudadinhas uma com a outra, ela se dilata de maneira curva. Porque se a de baixo, preste atenção, se a de baixo tiver coeficiente maior, ela vai dilatar, fazer uma curva, essa curva aqui terá um arco de circunferência maior do que a de baixo, certo? Então, assim, e elas não desgrudarão. Uma ficará maior do que a outra sem desgrudar, sem separar, desfazer essa cola, entre aspas, essa solda. Então, vamos aquecer aqui para vocês verem. Ao aquecer, ambas vão atingir a mesma temperatura, mas as variações de comprimento serão diferentes. Então, ocorrerá isso com ela. Se isso aqui fosse a passagem de corrente, depois de um certo tempo, o que ia acontecer? Aqueceu, depois de uma determinada corrente elétrica, já que a corrente aquece quando passa por um ponto, o aumento de corrente faria com que o circuito abrisse e interrompesse, então, a passagem de corrente. Então, é empregado esses efeitos na indústria de várias maneiras, certo? Não apenas esse que estou mostrando aqui, você poderia ter vamos dizer, um eixo para entrar em determinado furo e ser exatamente o diâmetro do furo e do eixo iguais. E o que ia acontecer então? Para o eixo entrar ali, você teria que então ou resfriar o eixo para ele ficar um pouquinho menor do que o furo, ou ao aquecer então a chapa na qual tem um furo para aumentar e consequentemente também aumentar o furo para o eixo se encaixar. É uma outra aplicação na engenharia para a dilatação térmica de maneira geral. Bom, vamos prosseguir. Vamos falar de dilatação superficial agora, né? Como eu tinha prometido. Aqui temos uma figura que é um retângulo.
Bom, sabemos que para determinar a área de um retângulo, lá da matemática e da geometria, é base vezes altura, ou comprimento vezes comprimento, lado vezes lado, certo? Então, aqui eu tenho um retângulo. Vamos multiplicar esse lado vezes o lado vertical e assim obter a área em uma determinada unidade de medida. Vamos chamar não de L, nesse caso, já que eu estou trabalhando com duas dimensões, vamos ficar L e L, vamos chamar uma de A e outra de B. Então, um comprimento eu estou chamando de A e o outro de B. Mais especificamente, A0, B0, que representa, na verdade, comprimento inicial, esse horizontal, e o comprimento vertical também, inicial, B, certo? Porque eles são diferentes aqui. Vamos continuar. Então, como eu tinha dito antes, nós vamos ter, então, assim, esqueci de dizer que isso também é uma temperatura inicial, certo? Vamos chamar θ0, que é a temperatura inicial. Se... Então, está aqui a área. A área inicial que é dada pela multiplicação de B por A, certo? Comprimento vezes largura. Se essa temperatura mudar, obviamente, o comprimento a base, que é um comprimento, e a altura, que é outro comprimento, vão também aumentar. E com isso também a área vai também aumentar dessa figura. Então a área é uma função da temperatura. Ela depende diretamente da temperatura. Continuando. Está aí o que eu falei. A área é o produto, ou seja, é a multiplicação de A inicial vezes B inicial. A área inicial para essa figura aqui. Se aquecermos a figura, aumentando a temperatura, vai aumentar um pouquinho aqui o comprimento B e também o comprimento A, que é isso aqui que está mostrando em marrom. Foi o quanto se dilatou para essa figura. Portanto, a área agora é maior, é tudo isso aqui, ó, incluindo a parte azul e a parte marrom. Por que isso aconteceu? Porque houve um aumento aqui em B inicial e A inicial. Portanto, agora eu vou chamar esse B de apenas B, que seria o B final, que seria ter essa pontinha aqui, e o A eu vou chamar de A apenas A, que seria o A final. E a multiplicação de A vezes B daria essa área total, e essa área total aqui eu vou chamar de apenas A, que seria a área final. Aí como está a representação? A área final é A final vezes B final. Nenhum problema até então. Estamos trabalhando com uma geometria aqui, lá de quinta série, mais ou menos, sexta série. Observe o seguinte então. O que vamos tratar aqui. Sabemos o seguinte, que lá do início que começamos a estudar dilatação linear, e o comprimento é, na verdade, a base, o comprimento final é o comprimento inicial L, vezes o parênteses. E o parênteses que a gente viu lá é 1 mais alfa, onde alfa é o coeficiente de dilatação do corpo, dilatação linear, vezes Δθ, que é a variação de temperatura. Nós cadê o L? Mas no lugar do L, que seria esse A aqui, ó, no lugar do L, estou trocando por um A. Só apenas troquei. O mesmo vou fazer com B, que seria este comprimento aqui da vertical. Vou trocar B final por quem? B final corresponde ao B inicial, vezes esse parênteses aqui, que é 1 mais alfa vezes delta θ. Mesma forma. E o B inicial é esse aqui, ó, o zero. Então, vou trocar, presta atenção. Vou trocar esse B, que é o B final, por B inicial, abre parênteses, mais 1 mais alfa vezes delta θ. Isso é o comprimento de B. Então, fica da seguinte forma, dessa maneira aí. Então, o que estou dizendo é o seguinte, que a área final é a multiplicação desses 4 fatores aqui. Dois são iguais, são os parênteses. 4 fatores. O A inicial, o parênteses, o B inicial e o parênteses novamente. A ordem dos fatores sabemos que não altera o resultado de uma multiplicação. Então eu posso colocar esse B final aqui, esse B inicial aqui próximo desse A inicial. Estou alterando a ordem e a ordem não vai alterar. Ele está da terceira posição, vou colocar na segunda posição.
como vocês veem aí. Ok. Sabemos o seguinte, que A inicial vezes B inicial corresponde à área inicial. Corresponde isso aqui, ó. A área inicial, certo? B inicial vezes A inicial vezes B inicial é a área inicial. Posso trocar então isso aqui, ó, com a bolinha amarela em cima, por apenas o A maiúsculo inicial, que é a área inicial. E o que vamos fazer? Vou repetir os parênteses agora. Os dois parênteses. Observe o seguinte, os parênteses são exatamente iguais. É 1 mais alfa, você sabe que alfa é o coeficiente de dilatação linear, vezes delta teta, vezes novamente o parênteses, 1 mais alfa delta teta. Então, quando você tem dois fatores iguais se multiplicando, conserva 1 e eleva ao quadrado, somos expoentes, expoente 1, expoente 1, pode ser pensado dessa maneira também, bases iguais somos expoentes. Então, você vai ter o seguinte, aí ficou apenas como reduzimos. O A final, que é a área final, tudo isso aqui, é igual à área inicial, que é essa parte aqui, vezes 1 mais alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes delta teta, que é a variação da temperatura, tudo que está no parênteses elevado ao quadrado. Então, observe que isso aqui é, na verdade, um produto notável. O quadrado que tem A mais B, fecha parênteses elevado ao quadrado. Aquilo que você aprende lá na 7ª série, em álgebra. Esse produto notável de A, que é o quadrado da soma de dois termos, que é o caso que nós temos aqui, dois termos, alguém vai dizer 3 e o alfa. Não, o alfa está multiplicando o delta, então isso aqui é tudo um termo só, certo? Aqui é como se fosse o A, e isso aqui, ó, alfa mais delta teta, é como se fosse o B. É o quadrado do primeiro, mais o quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, seria 1 ao quadrado, mais duas vezes 1 vezes alfa delta teta, mais alfa delta teta ao quadrado. Vamos desenvolver, então, esse produto notável. Aí, o desenvolvimento dele, certo? Então, o primeiro ao quadrado é 1, duas vezes o primeiro, seria duas vezes 1, que dá 1, não representei aqui, vezes o segundo, que é alfa delta teta, mais o segundo. Quem é o segundo? Alfa vezes delta teta. O segundo ao quadrado, então, alfa ao quadrado, delta teta ao quadrado. Bom, nós sabemos o seguinte, que alfa é muito pequeno. Discutimos isso na dilatação linear. Alfa é da ordem, normalmente, de 10 a menos 6, milionésimo. Então, ou seja, milionésimo é muito, muito pequeno. E se você pegar algo muito pequeno e eleva ao quadrado, fica menor ainda. 10 a menos 6 elevado ao quadrado vai dar 10 a menos 12. Vai ficar na ordem do trilionésimo. Muito, muito, muito pequeno. 1 milhão de vezes menor do que já era. E esse número muito pequeno, multiplicado por um valor, não vai ter muita significância não, fica ser algo pequeno mesmo. E 1 ao quadrado sabemos que é 1. Então isso aqui eu posso dizer que é praticamente zero, quase zero, é imperceptível, indetectável. Esse tamanho aqui, não há instrumento para detectar este aumento aqui. Então posso desprezar sem nenhum peso na consciência esse aqui. Eu vou desprezar, considerar como zero, próximo de zero. Muito próximo mesmo. Então, ficou mais fácil, só sobrou duas parcelas. 1 ao quadrado é 1. E aí nós vamos ter o seguinte. A área final é a área inicial, abre parênteses, 1 mais duas vezes alfa delta teta. Ficou muito semelhante ao que nós tínhamos antes quando era dilatação linear, que era um L, e aqui era o L inicial, né? Esse zerinho aqui. Só a diferença é que não tinha esse 2. Essa é a única diferença. Então, nós podemos pegar o seguinte, esse 2α, que é o coeficiente, alfa é o coeficiente de dilatação linear, e transformar o 2α em beta, chamado 2α de beta. Essa letra aqui, ó. Então, eu posso colocar o seguinte, que alfa e beta são muito, mas muito, muito próximos. Já que eu desprezei aqui, não são exatamente iguais, mas são quase, quase igual. Então, eu posso dizer que beta é aproximadamente, mas muito, muito próximo mesmo. Eu coloquei aqui
dois tios no lugar do igual. Dois tios está dizendo que são muito, muito próximos. Beta é muito próximo a 2 alfa. Então, é isso. Beta é aproximadamente 2 alfa. Grave bem essa fórmula aqui, que tem destaque em azul, e grave também essa outra fórmula aqui, dizendo que o coeficiente de dilatação beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, corresponde a aproximadamente 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa. Para finalizar, nós temos o seguinte, com relação à dilatação superficial. Se você tiver alguma... Isso aqui é uma curiosidade. Se você tiver alguma placa, um objeto de 2 dimensões qualquer, e ele tiver um furo, quando você aquece, aumenta o tamanho do objeto e, consequentemente, também o furo. O furo não permanece do mesmo tamanho. Há pessoas que imaginam o seguinte, que quando aquece, aumenta o tamanho dessa placa, mas o furo permanece do mesmo tamanho. Não. Quando isso acontece, os átomos aqui começam a vibrar com muita intensidade, mas como os estão vibrando ou se afastando, esse da bordinha também se afasta, aumentando então essa diferença aqui, ó, do buraco, aumentando o diâmetro desse buraco. E isso é muito empregado, como eu falei em alguns slides anteriormente, na indústria para poder fazer encaixe perfeito de peças. Então, como vocês veem aí, ó, pela simulação, ao aquecer a placa, ela se dilatou e o furo também dilatou na mesma proporção. Só por hoje é só isso. Espero que vocês tenham assistido o vídeo, se você chegou até aqui. Agradeço, isso é importante. E peço a vocês para continuarem em casa. Estudem, mas continuem em casa, não saiam. Até mais, até quando as aulas voltarem. Boa sorte para vocês.